Em janeiro de 2019, o Espírito de Deus estava me levando a um tempo no deserto. Mas eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo. Não sei se você já reparou, mas quando Jesus ele queria mostrar, ensinar sobre o reino de Deus, sobre as coisas espirituais, ele usava as coisas naturais da terra para ensinar para os discípulos e para o povo. Ele sempre usava uma planta, ele sempre usava os pássaros, usava as flores, a árvore, para mostrar como que funciona o reino de Deus, como que são as coisas espirituais. E isso ficou muito evidente quando eu passei por esse deserto. E eu senti na pele como é importante a gente discernir qual estação nós estamos passando. E eu entendi que o cristão, ele passa por fases, ele passa por processos. Qual é a estação que você está passando hoje? Você tem discernido essa estação que você está passando? É sobre isso que eu queria compartilhar. Assim como existem as 4 estações, primavera, verão, outono e inverno, eu consegui me ver nessas 4 estações em alguns períodos da minha vida depois da conversão. Eu queria que você analisasse também esse período, essa fase, essa estação que você está passando com as 4 estações. Eu queria começar pela primavera. Primavera, eu amo a primavera, tanto que meu nome em japonês é Harumi, né? Significa primavera maravilhosa. E você já deve saber, primavera é tempo de florescer. É tempo de portas abertas, é tempo de viver uma nova fase, é tempo onde muitas portas se abrem, muitas oportunidades, é tempo onde você sente que você está afirmado, onde você está estabelecido em certos lugares e você começa a funcionar muito bem. Você sente que você foi chamada para estar nesse lugar. E aí vem o verão. O verão é muito quente, muito calor, mas ele tem um propósito. Eu estava estudando e o verão, ele faz com que os frutos eles cresçam. E é tempo de desenvolver as sementes. É tempo de se aprofundar na palavra, é aquele tempo que você está tendo uma vida com Deus, aquela coisa queimando, a intimidade com Deus, você sente a presença do Espírito, você sente que você está frutificando. E as pessoas também respondem, falando que está vendo Cristo em você, parece que tudo está fluindo na sua vida. É tempo de frutificar. E você pensa, agora vai, toda a minha vida vai ser assim. Só que não. Desculpa te dizer essa notícia, mas só que não. Porque todos nós passamos por processos. E então vem o outono. E no outono foi justamente onde eu não estava entendendo que o Espírito de Deus estava me levando para um deserto. Eu entendo que o outono é um pouquinho antes, é aquele convite do Espírito para um deserto, antes de chegar no inverno. É um tempo onde você se sente confusa, onde você não entende o que está acontecendo, parece que você não está mais frutificando, você não está florescendo, você parece que não se sente encaixado nos lugares que você está, são portas fechadas, oportunidades perdidas, parece que as pessoas estão se afastando de você, você sente como se Deus estivesse te isolando, mas na verdade o Senhor está te escondendo, o Senhor está te atraindo por um tempo somente com Ele, para fazer um lindo trabalho na sua vida. É um tempo de uma porta aberta para um processo, mas muitas outras portas fechadas. É um tempo onde Deus quer fundamentar, é um tempo onde Deus quer trazer à luz muitas coisas que estão ocultas. E foi justamente nesse tempo que eu me sentia muito, mas muito sozinha. E principalmente que eu já estava vivendo uma maternidade, né? O meu filho tinha acabado de fazer 1 ano, nesse tempo que eu estava me sentindo com um conflito interior muito grande, mas era um tempo que nós estávamos sem igreja. Nós não tínhamos um lugar para congregar. Então eu me sentia, principalmente por toda essa situação, me sentindo mal por não estar numa igreja, eu me sentia muito sozinha, mas era um convite de Deus para um processo. Então, vem o inverno. Bem-vinda ao inverno, bem-vinda ao processo, bem-vinda ao deserto. E o inverno, o frio, ele vai levar essa planta a uma dormência, a um descanso. Esse é o tempo onde a planta ela vai armazenar a energia. É um tempo de sobrevivência, mas é um tempo de descanso. E muito interessante que eu estava pesquisando e diz que os agricultores, na época do inverno, que eles fazem a poda. Ah, gente, isso é muito lindo, né? Porque dizem que na época do verão, do inverno, as folhas, elas escondem muitas coisas, muitas pragas, doenças, coisas que estão ali, as folhas, ela não deixam em evidência isso. Então, o inverno é justamente esse tempo onde a poda, ela é mais eficaz. E é um tempo que eles começam a arar a terra, eles começam a tirar as terras que estão mais endurecidas, rígidas, eles começam a tratar naquela terra. Gente, eu estudando isso, eu fiquei falando, gente, como isso tem tanto a ver com a nossa vida. Jesus mesmo, quando ele falou da parábola do semeador, ele usou a terra para representar o nosso coração.
E o inverno, bem-vindo, é o tempo da poda. É o tempo do Senhor trazer para fora as raízes do coração. É tempo do Senhor trazer à luz pecados que estão ocultos. É tempo do Senhor fundamentar coisas. É tempo de arrancar. É tempo de destruir. E foi nesse tempo que o Espírito de Deus começou a me trazer memória situações e circunstâncias que eu passei há uns anos atrás. E Ele começou a trazer pontos específicos das intenções do meu coração a respeito de reações que eu tinha naqueles momentos que Ele me mostrou. O Espírito Santo falava, lembra quando você fez isso? Eu falei, lembro. Ele falou assim, a sua intenção na verdade foi essa. E eu falava, nossa, mas não é que é verdade? Aí o Espírito Santo começou a mostrar, lembra de outra situação que aconteceu? Você falou isso, você fez isso? Eu falei, a intenção por trás era essa. E eu comecei a me sentir que o Senhor realmente estava me despindo, Ele estava trazendo para fora todo o pecado, todas as raízes que nem eu mesma enxergava. E nesse período você se sente muito estéril. Nesse período, você entra em crise. Nesse período, você até pensa que você está em pecado. Porque você fala, nossa, as pessoas se afastaram, me sinto sozinha, não estou frutificando, me sinto estéril, estou lendo a Bíblia, parece que eu estou entendendo outra coisa. Mas é um tempo onde Deus está trabalhando, Ele está fundamentando, Ele está te atraindo para você mesmo. E nesse processo, eu lembro que por nós não estarmos numa igreja, eu lembro que eu fiz uma oração de joelhos, falei, Senhor, coloque uma mulher, coloque uma irmã na minha vida para orar junto comigo, para interceder comigo, eu tô me sentindo muito sozinha, Senhor. E nesse mesmo instante, não demorou dias, não, foi no mesmo instante, o Espírito Santo falou assim, eu não vou colocar ninguém na sua vida, eu vou ser o seu discipulador, vai ser eu e você, eu vou cuidar de você. E é um tempo onde eu senti que o Senhor estava me escondendo. E é um tempo onde Deus realmente nos esconde, mas é para tratar, é para a gente aprender a depender dEle. É um tempo onde Ele está estabelecendo uma vida mais íntima com Ele. Porque até então, antes de eu entrar no deserto, nós estávamos no ministério. E eu tinha uma vida íntima com o Senhor, eu orava todos os dias, eu jejuava, eu lia a palavra. Mas quando nós passamos por esse processo de saída da igreja e o Senhor me levar para o deserto, eu parecia que eu me sentia tão inútil. Eu parecia que não tinha mais o propósito de ser cristã. E aí que eu caiu minha ficha, porque eu falei assim, por quê? Pra que eu vou orar agora? Parece que não tinha mais motivação. Foi quando o Senhor me revelou que eu estava buscando Ele, não por quem Ele era, mas por aquilo que Ele poderia fazer. E o Senhor falou, até hoje você se relacionou comigo como serva e eu, Senhor. Mas agora eu quero que você se torne filha. Aprenda o que é ser uma filha. Aprenda a desfrutar da minha presença, a me buscar por quem eu sou. E o Senhor começou a trabalhar na minha identidade. Então é tempo onde Deus vai restaurar paternidade. O Senhor trouxe para fora tantas coisas. Eu falava assim, o que eu faço com isso? E o Senhor falou, só descansa. Como diz lá em Mateus, né? O Senhor diz, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. O Espírito Santo, Ele trouxe à luz tudo aquilo ali, mas Ele não trouxe como uma condenação, um julgamento. Ele disse, vinde a mim, entrega para mim tudo isso que você tem, tudo isso que eu estou te mostrando. E então, vou te transformar, eu vou fazer uma nova Meire, eu tô te desconstruindo. E era justamente isso que eu sentia, uma desconstrução dentro de mim. E nós vemos grandes homens de Deus passando por isso. O José mesmo, lá no Egito, como ele não se sentiu sozinho, não tinha ninguém para ajudar, para auxiliar, passou por situações de injustiça, foi colocado na prisão. Mas era um tempo onde Deus estava trabalhando, estava fundamentando, estava criando alicerces para que ele dependesse, ele confiasse, ele esperasse no Senhor. Moisés, por exemplo, ficou 40 anos no deserto. É um tempo onde Deus esconde, onde Deus está trabalhando. É um tempo onde Deus está nos dobrando, onde Deus está nos quebrando. É um tempo de prensa, é um tempo de esmagamento. É isso que a gente sente no inverno. Mas isso tudo tem um propósito. É para gerar Cristo e para nos estabelecer na presença dele. Para a gente entender que na próxima estação que vai vir, a primavera e o verão, não é para a gente fazer com a força do braço, não é pra gente fazer aquilo que a gente acha, não tem a ver com nós, não tem a ver comigo nem com você, mas tem a ver com Ele, tem a ver que tudo é pra Ele. Ele quer nos estabelecer nesse lugar. Então, se porventura você está passando o outono, se você está passando por inverno, é um tempo de proteção. E, na verdade, é um tempo que Deus está te levando para um descanso, aprender a descansar, aprender a conhecê-lo mais. E aí tá, eu disse que é importante você discernir, porque eu não estava discernindo, eu não estava dando uma resposta para essa estação. Eu estava querendo ver a primavera, eu estava querendo ver o verão. É como se você fosse viajar para um lugar muito frio, mas
dentro da sua mala você coloca somente roupas de verão. Chegando lá, você vai abrir e falar assim, pra que eu trouxe isso? Isso não funciona para esse lugar. Era isso que eu sentia nesse inverno. Então, no começo, nesse outono, onde portas estavam fechadas, eu ficava me debatendo. Eu ficava falando assim, cadê? Eu quero mostrar o meu fruto para as pessoas. Eu quero florescer, eu quero estar estabelecida em um lugar. Eu preciso fazer isso, eu quero fazer aquilo. Mas quando eu entendi que Deus ele estava me guardando para esse tempo, Ele estava fazendo um processo na minha vida, eu aprendi a descansar. Eu falei, Senhor, eu digo sim para esse processo. Eu quero dizer sim. Tem um Provérbios que eu gosto muito, que é Provérbios 1:23, que eu quero ler com você, que diz assim: se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Isso me chamou muita atenção, porque eu senti que eu estava sendo disciplinada, eu estava sendo repreendida, eu me senti amada nesse processo, apesar da dor. Eu sabia que essa dor não era para me matar, era uma dor cirúrgica, era Deus trabalhando dentro de mim. E aí, quando eu li isso, eu falei, que lindo, o Senhor vai me dar um espírito de sabedoria e vai me revelar os seus pensamentos. E quando eu entendi isso, eu comecei a sentir que eu estava sendo estabelecida primeiramente na presença dele, não era sendo estabelecida numa igreja, não era sendo estabelecida no mercado de trabalho, o Senhor estava estabelecendo, firmando os meus pés primeiramente na casa dele. E nesse tempo que eu não entendia que eu estava em conflito, eu queria fazer coisas que eu não tinha sido chamada para ser, o Senhor estava alinhando o meu coração. Como eu disse, quando a gente estava no ministério, era eu e meu esposo juntos fazendo as coisas. E nesse tempo do inverno, eu queria continuar junto com ele, lado a lado, não preciso estar fazendo junto com meu esposo. Mas a maternidade foi uma ferramenta linda, porque justamente meu filho não me permitia estar ali com ele, eu ficava muito frustrada. Falei, não acredito. Eu quero estar ali na frente junto com meu esposo. Só que as circunstâncias, essa ferramenta da maternidade é muito poderosa. Eu não conseguia. E aí o Senhor começou a revelar o meu coração. Ele falou assim, discerna o tempo. Agora é tempo de maternidade. Não é tempo de você estar à frente, não é tempo de você fazer nada. É tempo de você estar aqui cuidando do seu filho. E discernir também esse tempo da maternidade é muito importante, porque eu queria fazer coisas que eu fazia antes, eu queria viver coisas que eu vivia antes, e não cabe viver uma primavera, um verão, no inverno, como eu disse. Muitas vezes eu vejo casais querendo fazer coisas que eles faziam antes. Nós precisamos passear, nós precisamos ir para um restaurante, nós precisamos fazer isso, nós precisamos fazer aquilo, mas com criança pequena não cabe mais, não é essa estação. Quantas vezes eu queria poder sair com meu marido, quantas vezes eu não queria poder arrumar meu cabelo, quantas vezes eu queria fazer tantas coisas que eu fazia antes. Mas isso não cabe mais para essa estação. Então essa estação do inverno não tem como você trazer a outra estação junto. É tempo de perdas, é tempo de afastamento. E eu queria trazer aqui Eclesiastes 3 e alguns versículos que eu gosto bastante para chamar atenção, para fundamentar isso que eu estou falando. Eclesiastes 3:1 fala: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tudo que você está passando hoje tem um propósito. Não é para te matar, não é para te ferir, é para te curar, para te estabelecer, para te fundamentar. E no 2, eu quero trazer essa parte, esse segundo ponto que ele diz: tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Eu sentia Deus arrancando raízes de religiosidade dentro da minha vida nesse processo. Quando eu me converti, eu aprendi muita coisa, muitas coisas boas, mas muitas coisas era religiosidade. E nesse tempo, Deus começou a arrancar religiosidade da minha vida. Tempo de derrubar, tempo de construir. Eu via Deus derrubando muitas coisas, muitas formas de pensamentos que eu tinha, muitos enganos que eu acreditava, e o Senhor começou a derrubar. Mas depois eu comecei a viver um tempo de primavera. Sim, a primavera chega. E uma outra coisa que eu quero te dizer, isso não é para sempre, isso é temporário. Essa fase que você está passando do inverno, do outono, ele vai passar desde que você diga sim para esse processo e você seja obediente, assim como diz lá em Provérbios 1:23. Se você estiver acatando, se você estiver dizendo sim para essa repreensão, para essa disciplina do Senhor, você vai chegar na primavera de novo, você vai voltar a frutificar. Mas se não, se você se debater, se você ficar obstinada, esse não vai se tornar um processo, mas vai se tornar um ciclo. Já viu aquelas pessoas que vivem passando por momentos difíceis, que vivem reclamando, mas nunca muda? Sempre são as mesmas histórias, sempre são os mesmos problemas. Então não é um processo, é um ciclo que não para, que não acaba. Não tem fechamento do ciclo e abertura de um novo ciclo. Não, sempre está girando. Mas o Senhor, então, Ele quer que a gente diga sim para esse processo. E no 4 ele diz: tempo de chorar e tempo de rir. Talvez você esteja nesse tempo de chorar.
Eu chorei muito nesse tempo. Eu me sentia muito sozinha, muito angustiada. Mas eu sei que isso estava gerando Cristo em mim. Quando mudou a estação, eu voltei a sorrir. Mas eu sei que vai vir depois novamente tempos onde o Senhor vai me esconder novamente e vai vir tempo de muito choro. Mas tudo tem um propósito. No versículo 7 também tem uma parte que diz: tempo de calar, tempo de falar. Isso aqui é muito importante porque muitas vezes a gente quer falar, a gente quer expor, muitas vezes a gente quer ser uma voz, mas tem estações que Deus fala: não é para falar agora, é para você se calar, é tempo de voltar para trás, é tempo de espera. Mas vai chegar o tempo, se você se submeter e obedecer à voz do Espírito, vai chegar um tempo onde Ele vai te estabelecer, você vai ser uma voz, Ele vai te usar e você vai poder falar, você vai poder agir, você vai poder mostrar os seus frutos e você vai poder florescer. E agora eu queria ler aqui Eclesiastes 8, 5 e uma parte do 6, para te mostrar a importância da gente discernir esse tempo e a estação que a gente está vivendo. Diz assim: quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir, porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. Então, você discernindo o que você está vivendo, ou um outono, ou um inverno, um deserto, o Senhor vai te mostrar situações, o Senhor vai te falar o tempo. E quando a gente discerne essa estação, esse tempo que a gente está vivendo, a gente aprende a descansar. E a gente começa a aprender a desfrutar também dessa estação, por mais difícil que seja. Porque isso nos fortalece para viver as coisas do dia a dia, as coisas simples, as coisas do ordinário. Pelo menos para mim, esse período me forjou, me mostrou muito o poder da simplicidade, do dia a dia e do ordinário. Porque o Senhor me estabeleceu nesse lugar. E o meu tempo de deserto, ele durou em torno de 1 ano. Mas a minha primavera não veio assim, bum, já, nossa, comecei a florescer, comecei a frutificar, não. Também foi aos poucos, porque a gente fica naquela expectativa, quando que eu vou florescer, quando que eu vou frutificar. Mas se você estiver muito bem estabelecida, se você estiver nesse contentamento, se você estiver plena nesse lugar na presença de Deus, você não vai ter pressa, você vai estar descansando nos braços do Pai. Queria agradecer você que ouviu até o final. Se puder nos ajudar, se inscrevendo no nosso canal. Como eu não me apresentei no início, né? Mas eu sou mãe de 4 filhos, sou casada já há 20 anos. Esse canal tem o intuito de edificar a sua vida, a vida espiritual. A gente fala muito sobre paternidade, maternidade no nosso dia a dia, porque o Senhor restaurou o nosso casamento. Aliás, o Senhor restaurou primeiramente a nossa vida. Aqui a gente traz o nosso dia a dia, aquilo que o Senhor fez e faz na nossa vida. Se você gostou, então curte, compartilha e deixe nos comentários qual estação você está vivendo. Fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo.